Lefi é suede ayalela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bem, a paz do Senhor para os amados irmãos. Hoje eu tenho uma parte de um estudo que eu fui convidado para administrar 3 dias de aula, e eu tenho um tema, mas eu vou falar de parte desse estudo aqui. Eu quero só fazer uma introdução desse grande optor pelos direitos de igualdade, que foi um socialista, um sociólogo, era humanista, atuou também como psicólogo no decorrer das suas experiências, que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros. E foi um grande economista, porque se hoje nós temos as redes de supermercados, armazenagem, estocagens, foi ele o grande gerenciador. Esse foi o administrador que foi um grande consultor e gestor, porque a sua confiança foi em algo positivo sempre. E por isso não devemos ser ansiosos, porque é o Estado, de um sentimento preocupativo que traz a ânsia, a angústia, a aflição, e que é o desejo apressado do coração, e é um grande mal físico e psíquico, é uma agonia intensa, é o oposto da fé, que significa aguardar, esperar, confiar. A ansiedade, ela é desconfiança, é imunidade contra a fé, né? A fé é a esperança e confiança, é ter calma. Por quê? No tempo certo, na hora exata, estaremos prontos. E, sinonimicamente falando, fé é crer, acreditar, esperar, buscar, bater, descansar, né? Então, nós devemos estar sempre com essa confiabilidade de aguardar, porque uma pessoa que se tornou-se obsequiosa, ou seja, pela sua solicitude, pois essa instância que ele tem de pedir por meio de formas convencionais, ou tentar obter, né, na hora que ele deseja, ou forma do jeito que ela quer resolver. Mas tem uma ressalva bíblica que Jesus ele nos orienta. Por mais ansiosos que estamos, poderemos acrescentar um côvado da sua estatura, isso é, fazer cálculos, somas, né, porcentagens multiplicadas, e entenda o seguinte: eu compreendo, tenho usado literalmente como chavão, que os nossos pensamentos, nosso caminho, como disse o profeta Isaías, não somos de Deus. Há uma rivalidade física e espiritual nisso. Não vamos nos coadunar nunca. Mas eu quero dizer que, por mais ansiosos que estamos, Jesus deixou aí uma simplicidade dizendo: sem mim nada podemos fazer, sem mim nada podeis fazer. Isso não é que não temos capacidade, qualidade para exerção, ou seja, quando ele fala disso, sem mim nada podemos fazer, porque existe o Kairos e o Cromo, que são 2 unidades separadas. Ou seja, o tempo de Deus
e o nosso tempo. Então não vão se coadunar. Mas eu quero deixar hoje como base, só dessa introdução que eu falei, desse estudo, que quando eu for dar esse estudo eu vou entrar em uma profundidade bem explicativa. Mas eu quero tomar como base aqui o Gênesis 41, versículo de número 51, 52, você já vai entender de quem eu estou falando, porque é muito ver a vida desse sociólogo, desse, conforme eu falei, psicólogo, né, desse socialista, humanista, né, desse grande economista, gerenciador, que foi José do Egito. Eu não vejo a vida dele de luta. Eu vejo a vida dele de aprendizado, sabe? Porque aqui diz aqui, ó, e chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o trabalho de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, quando eu falo que a nossa vida de aprendizado, tem coisas que devemos deixar para lá. Se passados for bom para acrescentar futuramente aprendizado para orientação daqueles que precisam da condição estrutural nossa, que já temos uma experiência, podemos sim relatar, passar. Mas passado que é ruim não tem que fazer parte do teu presente nem do teu futuro. E é isso que ele fala, que esqueceu de toda a casa do seu pai, de toda aquela situação que talvez ele também no exato momento não compreendeu, conforme no decorrer aqui que nós vamos ler, ele veio compreender depois, que é no capítulo 42, aqui vai dizer, no versículo 9 e 10, diz assim, então José se lembrou do sonho que havia sonhado deles e disse, vós sois espia, que vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram, não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. É aqui que começa a história de que ele não sabia o que estava fazendo quando ele era orientado pelo seu pai, um curso administrativo, um curso de economia. Ele não sabia que ele estava justamente fazendo esse curso. Mas a grande realidade, depois dele exercer a área psicanalítica também, lá no presídio de segurança máxima, quando foi acusado e foi levado lá da casa de Potifar para lá, você vê que ele sempre está em eminência e evidência, administrando as coisas. É por isso que eu falei que luta e aprendizado é um preparo que Deus tem no legado na nossa vida. Ele na casa de Potifar, ele era um administrador. Ele lá no cárcere era um administrador. E ele psicologicamente, ele identificou a face do padeiro mó e do copeiro mó. Então por isso que eu falei que ele também sociologicamente, humanista, como psicólogo, tentando ajudar, tentando resolver a situação, ele pôde ajudar. A o outro já estava determinado o destino. Conforme eu falei, que os nossos pensamentos não são de Deus, os nossos caminhos não são de Deus. Então já estava determinado algo. Mas depois que ele já completa esse curso de psicólogo, de economista, de socialista, agora ele vai fazer uma gestão administrativa, que agora ele já está na regência. O capítulo 45 já fala disso, dessa operação. E aqui no versículo 3 do capítulo 45, disse José aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Talvez a recordação da dedução que eles tiveram, José na época não teve discernimento, porque
O sonho não era de José, o projeto era de Deus para a vida de José, e por isso ele não teve o discernimento da interpretação. Mas agora ele tem, e ele fala, e os seus irmãos talvez retornem ao passado da atitude maligna, que agora eles poderiam estar causando um efeito psicológico, mas José agora também, como psicólogo, acalma eles, estabilizando, dando uma orientação, que quem estava no controle não foi a atitude arrogante deles, maléfica, mas o gerenciador, o grande administrador também era o próprio Deus, porque no versículo 8 aqui do capítulo 45 de Gênesis, ele vai dizer: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a casa, como um regente em toda a terra do Egito. Aí diz o versículo 9: apressai-vos, subi a meu pai, e dizei: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Aí nós vemos o cumprimento do Kairos, tempo de Deus. Não a ansiedade preocupativa do cromo, que nós estamos ligados a dia, meses, a ano. E é por isso que eu falei de ansiedade, eu falei da estabilidade, que é a fé, que é o firme fundamento de coisas que não vemos, mas aguardamos. Mas José, ele não sabia de todo o percalço que ele passou, e ele teria essa habilidade de exerção nessa prática, que foram essas funções bem definidas, que a vida dele fez com que ele tivesse essa grande instrução de aprendizado, que foi esse grande sociólogo, esse grande humanista, que esse grande psicólogo agora procurou não ajudar só a terra do Egito, mas todos em eminência, que estava naquela pendência, dependendo. E agora, ele, como esse grande economista, administrador e gerenciador, né, ele passou a ser um consultor, que ele também fazia uma consulta através do que Deus revelava a ele, do que Deus orientava a ele. Mas que fica aí essa introdução desse grande estudo que eu estarei administrando, e estarei também falando de mais dois grandes administradores e de pessoas que também aprenderam com a prática dos seus próprios erros, aprenderam com as suas lutas, se formaram espiritualmente dentro dessa condição que Deus nos coloca. E quando ele fala no mundo tereis aflição, não está dizendo que ele está nos maltratando, ele está falando para a gente pegar e aprender com todos os percalços, a adversidade, as contradições, e nós fazermos disso, tirarmos o de melhor, né? Peneirarmos, deixar cair o que é ruim, o que ficar na nossa peneira do conhecimento, do aprendizado para a exerção. Que Deus os abençoe. Eu afirmo que Lefe é suede ayaulela, mesma. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Tenham todos uma semana abençoada. Que Deus abençoe a todos.